E a gente já está aqui recebendo o Bruno Lacerda para falar sobre esse procedimento, né, que está dando o que falar, né? Então, eu já gostaria de perguntar do que se trata esse tratamento, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Luiz, boa tarde a todos. Esse tratamento, ele se baseia, é um tratamento recente, né? Desde 2012 ele foi liberado aqui no Brasil, nos Estados Unidos desde 2008 esse tratamento já foi liberado. E esse tratamento ele consiste na indução de um campo eletromagnético, né, a partir de uma máquina, de um estimulador magnético. Essa máquina ela é composta por duas unidades. Uma unidade fixa, onde se armazena e se dispara de forma controlada a energia elétrica, e uma unidade móvel, que é conhecida como bobina. Essa bobina, ela transforma a energia elétrica em energia magnética. E ela se parece um pouco com um punho fechado. Então, nós colocamos essa bobina na região alvo, né, na região onde as cadeias neuronais elas estão disfuncionais, não estão funcionando normalmente. Porque nós sabemos que nos quadros depressivos há uma alteração biológica, né, do funcionamento dos neurônios. Então, nós colocamos essa bobina numa região alvo, próximo à cabeça do paciente, e é gerado um campo magnético. O paciente fica sentado em uma cadeira reclinável, numa cadeira confortável, e ele passa 20 minutos recebendo esse estímulo. Em geral, são necessárias 20 sessões para que haja uma resposta satisfatória. É muito interessante saber sobre isso, né? Mas, doutor, a gente quer saber de fato como é que isso pode ajudar, essa máquina, esse tratamento, as pessoas que sofrem com a depressão. Veja, a partir de exames de neuroimagem, foi possível observar que as pessoas que se encontravam deprimidas, elas apresentam uma alteração, tanto no metabolismo, no fluxo sanguíneo e no consumo de glicose em uma das áreas do cérebro. Essa área é conhecida como córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma região mais anteriorizada do cérebro. Então, essa região do lado esquerdo, ela passa a ficar hipofuncionante, diminui a função dela, né, o metabolismo dela. Então, a máquina, acoplada a essa região, que é uma região alvo, onde nós colocamos uma touca na cabeça do paciente. Temos uma foto, produção? Para mostrar enquanto ele está explicando para a gente? Podemos mostrar uma foto para o pessoal de casa entender melhor? Melhor ainda, né, doutor? Ilustrando, Justo. Olha aí. Pode explicar. Nós colocamos uma touca na cabeça do paciente e fazemos uma marcação até chegar a essa região mais anteriorizada, onde nós podemos ver aí na imagem. A bobina é esse acessório móvel, né, onde um profissional encontra se segurando. Na verdade, existe um braço mecânico que posiciona essa bobina, e essa bobina ela fica ali imóvel durante 20 minutos. O paciente, durante toda a sessão, ele encontra-se desperto, certo? E geralmente o tratamento é indolor, o paciente, da forma que chega, ele volta para casa, não existe sedação nesse tipo de procedimento. E como é que, de fato, esse procedimento vai influenciar na questão da depressão, né? Como é que ele vai reagir no corpo para que essa pessoa, né, não tenha mais a depressão? O campo magnético, como está sendo ilustrado na imagem, o campo magnético ele é capaz de penetrar até 2 centímetros, né, no cérebro do paciente. Como aquela área estava disfuncional, nós sabemos o seguinte, que a depressão encontra-se envolvido uma diminuição, né, das monoaminas, que são substâncias relacionadas com o humor. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Os medicamentos que nós temos na atualidade, eles inibem a recaptação desses neurotransmissores, ou seja, eles deixam essas substâncias mais tempo no cérebro, mas eles não aumentam a liberação dessas substâncias. Esse tipo de tratamento, ele não deixa que essas substâncias passem mais tempo no cérebro. Ele vai aumentar a liberação desses neurotransmissores. É tanto que, assim, essa forma de tratamento a gente pode utilizar tanto para os pacientes que não toleram os antidepressivos. Nós sabemos que tem paciente que já faz a sua terapia, seu suporte psicológico, está realizando uma atividade física, está tentando melhorar, mas mesmo assim ele não consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, no caso, esse tratamento seriam para pessoas que já sofrem há bastante tempo com depressão e ainda não encontrou um tratamento ideal? Seria basicamente isso? Também. Aí seria um tratamento adjuvante. Porque seriam mecanismos distintos. Ele já usa o medicamento e é refratário a esse medicamento, não tem uma resposta tão boa ao medicamento, e aí nós podemos somar com essa técnica, né, estimulando ainda mais a liberação desse neurotransmissor. Mas também nós podemos usar descontinuando o antidepressivo, já que o paciente não tolera, né, porque tem náusea, porque tem uma redução
da libido importante, que isso é muito comum, o uso de antidepressivos reduz o desejo sexual. Muitas vezes o paciente não expressa isso, mas o profissional tem que fazer a busca ativa disso, porque muitas vezes ele melhora o funcionamento dele mental, mas ele começa a ter essa queixa que muitas vezes não expressa e suspende a medicação. E a medicação, para ter um efeito, ela dura pelo menos 2 semanas, o paciente se sente melhor e acha que não, acho que vai dar para eu parar. E aí tem o retorno dos sintomas. Doutor, e ela é indicada só nesse caso de depressão, esse tratamento? A estimulação ela é indicada em todo o território nacional desde 2012, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, para 3 patologias apenas, e são patologias psiquiátricas. E isso é a estimulação magnética transcraniana de repetição superficial, né, onde não invade, né, o cérebro. Como nós vimos, né, a bobina fica de forma superficial. Ela é usada para depressão unipolar, que é aquele paciente que tem um episódio depressivo na vida, ou teve vários episódios depressivos, ou nos pacientes que têm transtorno afetivo bipolar e começam a apresentar vários episódios depressivos, mesmo utilizando o medicamento, que é um estabilizador do humor, e não um antidepressivo. Esses pacientes, eles utilizam outro medicamento. Para esses pacientes, eles têm que continuar usando o medicamento e a gente faz a combinação com a técnica, porque o que pode acontecer é ele mudar o polo do humor. Ele sai do quadro depressivo, a gente usando o estimulador magnético, e ele passa para o polo de exaltação de humor, de irritabilidade, compras compulsivas muitas vezes, alguma atividade que tenha relação com prazer, né? Compras, jogos, então sexo. Então a gente tem que ter cuidado, tem que deixar esse paciente medicado. Esse procedimento, ele tem alguma coisa a ver com aqueles procedimentos de antigamente, onde utilizavam choques na cabeça em alguns pacientes? Não tem nada a ver? Na verdade, já houve, esse tipo de tratamento já é um avanço daquela técnica. Aquela técnica, se nós formos pensar bem, até a década de 30, o tratamento mais eficaz para os quadros psiquiátricos graves era a indução de convulsão. Não existia medicamento. Os medicamentos só foram introduzidos, né, para a população a partir da década de 50. Então, o tratamento mais eficaz para os pacientes que estavam muito agressivos, muito agitados, realmente era a indução de convulsão. E se fazia uso de choque insulínico, óleo de cânfora, coisas que não eram seguras. Então, 2 profissionais italianos, médicos italianos, eles criaram um aparelho que era capaz de gerar convulsão de forma mais segura, que foi o eletrochoque. Então, até a década de 80 foi utilizado, mas nós sabemos que foi utilizado também como forma de tortura, não era utilizado da forma que é utilizada hoje, porque é um tratamento efetivo, mas é utilizado com relaxante muscular e anestésico. Então, como houve a decadência da técnica na década de 80, então um neurologista, ele começou a estudar uma forma que fosse possível utilizar, né, uma técnica semelhante de neuromodulação, que modulasse essas células do cérebro, sem que induzisse convulsões. E aí se chegou, em 1985, à criação desse aparelho. Então, os resultados estão sendo positivos, doutor? A gente pode dizer que os resultados são bons? São bons. Eu trabalho com esse serviço de estimulação, tanto aqui em Natal quanto em João Pessoa. Nós temos boas respostas, tanto para os pacientes com depressão unipolar, quanto os pacientes com depressão bipolar. E faltou uma indicação, nós estamos falando no contexto de depressão, mas existe também uma indicação que são para os pacientes que apresentam um quadro psicótico. Muitas vezes o paciente usa um antipsicótico, ou seja, ele altera o pensamento, ele acha que está sendo perseguido, rompe com a realidade, passa a ouvir vozes, usa um medicamento, mesmo assim continua ouvindo vozes, que nós chamamos de alucinação auditiva, vozes irreais. E aí a estimulação ela consegue diminuir a excitabilidade. Na verdade, a gente usa uma frequência diferente. Para a depressão, a gente usa frequências maiores para melhorar o metabolismo, e nesse caso, a gente usa uma frequência menor para diminuir o metabolismo numa área próxima ao ouvido, onde esse paciente apresenta essa alteração. Olha, já temos perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, no nosso telefone. A telespectadora Monique está perguntando, doutor, se esse tratamento ajuda, né, qual é a doença dela? Fibromialgia ela tem, ela quer saber se isso também pode ajudar. Na verdade, não é indicado para isso. Existem pesquisas, né, só em ambiente de pesquisa. Mas o que a gente sabe é que um paciente com depressão, ele apresenta uma diminuição, né, da sua sensibilidade dolorosa. Então, assim, é mais fácil dele se queixar de dor, principalmente o paciente que tem dor crônica.
Então, se há uma associação do quadro depressivo com um quadro de fibromialgia, tratando a depressão, ou com medicação ou com a estimulação magnética, o paciente, com certeza, ele vai se sentir melhor. Olha, o Roger, ele é de Cidade Satélite, está perguntando se o valor é acessível, né? Porque tem muita dúvida sobre isso, porque também, a tecnologia é muito avançada, né? É um tratamento que a gente vê por fotos, que pode ser caro ou não. Explica um pouquinho, assim, doutor, dá uma base para o pessoal que está assistindo a gente. Realmente, o tratamento, ele é um pouco mais caro, né? Porque são necessárias essas 20 sessões. Entretanto, a máquina é uma máquina cara, mas não há uma manutenção de tratamento. O paciente se submete a essas 20 sessões. São 20 sessões, São 20 sessões, ele pode fazer uma sessão manhã e tarde, 2 sessões ao dia, que levariam 10 dias. Né? E em seguida ele toca a vida dele normalmente. Não há necessidade de uma manutenção. Ele não tem que voltar com 6 meses ou 1 ano. E existem efeitos colaterais? Me fala um pouco, né? Assim como alguns medicamentos têm, né, alguns problemas, essa seria realmente uma alternativa, né, para o não uso de medicamentos? Seria isso? Isso. Em geral, o uso de antidepressivo podem gerar, né, náusea, diarreia, dor epigástrica, cefaleia, são as queixas mais comuns, dor de cabeça. E a redução da libido, que é uma queixa que muitas vezes o paciente não traz para a gente. Esse tratamento, ele pode gerar, a literatura traz, né, alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, um desconforto local no lugar da aplicação, né, uma enxaqueca após o tratamento, né, insônia, um quadro de mania, né, porque pode mudar esse polo de humor. Entretanto, o que a gente observa na prática, todos esses efeitos, eles são colocados, né, na literatura, são expostos na literatura, mas nós observamos como raros e, na prática, a gente não observa. Também não é comum o paciente se queixar de dor, ou mesmo enxaqueca, ou insônia. O que a gente observa até no início do tratamento é uma melhora da qualidade do sono. Olha, eu estou ouvindo aqui a pergunta no meu ponto, produção. O Tasso, ele acabou de ligar e quer saber o quê? Se as ondas eletromagnéticas do telefone podem prejudicar esse tratamento para quem sente dor de ouvido, dor de cabeça. Ele quer saber, sai um pouquinho do nosso foco da depressão, né? Mas o doutor pode responder essa pergunta para o Tasso? Ele tem um problema auditivo? Se pode atrapalhar, não é isso, produção? Na hora, se o telefone, essas ondas... Ele sente muita dor de cabeça, né? Dor no ouvido, se é pelo uso excessivo do telefone, ou não tem nada a ver? Não é a minha área, não. A minha área é mais voltada a esse estímulo, mais um estímulo a nível do sistema nervoso central. Eu não tenho muita informação a respeito disso. Olha, gente, muita gente está ligando agora, tá, doutor? Esse é um assunto, como a gente falou no início, muito procurado, que as pessoas pedem muito aqui na nossa TV, no nosso programa. E o Bruno Lacerda, né, gente, ele é psiquiatra e está aqui para tirar essas dúvidas sobre depressão. E muita gente está perguntando o que se depressão, qual é o tratamento adequado para quem tem depressão profunda, né? Esse tratamento que a gente está falando desde o início, né? Que o doutor está falando como é que ele funciona, que são 20, é isso? Sessões? Não, né? Tem pelo SUS, né? Estão perguntando também se tem um tratamento pelo SUS. Não. Até agora não, né, doutor? Será que um dia vai ter? Um dia provavelmente nós teremos, né? Então é esse tratamento melhor para quem sofre de depressão profunda? A depressão, ela pode ser classificada em intensidade. Então, nós temos 3 classificações, leve, moderada e grave. Leve é quando o paciente apresenta 2 semanas um humor deprimido, deixa de realizar suas atividades, altera a concentração, se sente cansado, pode ter uma ideação suicida, mas ele consegue se manter realizando suas atividades. O quadro moderado, ele já tem alguma dificuldade em realizar suas atividades, já deixa de ir ao trabalho, tem algum problema nas suas relações interpessoais. O quadro grave já seria quando ele passa a ter alucinações auditivas, certo? Ou ele começa a pensar em ideias, em suicídio e começa a planejar esse suicídio. Então, quando se fala em gravidade, se fala nesse sentido. Profunda, no caso. Isso, né? Entendeu? Ou quando se realmente tem um quadro de prostração, ele não consegue mais se levantar da sua cama, não está conseguindo se alimentar, perdeu muito peso, então existe um risco à vida. Geralmente, para esses pacientes, eles... Quando chegam até o nosso serviço, muitas vezes já estão em uso de antidepressivo e não têm uma resposta satisfatória. Estão em acompanhamento psicológico, não tem essa resposta satisfatória. Então é quando a gente potencializa com esse aparelho.
Nós sabemos que ainda existe uma outra técnica, que é ainda o eletrochoque, ainda é realizada até o dia de hoje, e é uma técnica efetiva. Entretanto, o ideal seria passar pela estimulação, que tem menos efeito colateral, essa técnica, para na refratariedade, se ele permanecer dessa forma, se pensar na eletrochoque. E a resposta do tratamento é rápida, né? O paciente que fizer essas 20 sessões, ele já, durante esse processo, ele já vai ter uma resposta mais positiva ou só depois dessas 20 sessões? A literatura fala em 5 sessões para que haja uma resposta. Mas na prática a gente não observa isso. Nós observamos, na verdade, ao redor da 10ª sessão. 10ª, 11ª, 12ª sessão. No nosso serviço a gente observa o paciente até a 12ª sessão e checa junto ao paciente se ele se sente melhor e pede para que, como é algo subjetivo, pede para que algum familiar compareça também para dizer se percebeu, se houve aquela resposta real. E em seguida nós vamos ou dar continuidade, se não houve uma resposta boa, até a 20ª sessão, ou nós vamos começar a fazer uma manutenção, utilizando ainda essas 20 sessões, uma vez por mês, tendo contato ainda com esse paciente. Doutor Bruno, e existem pessoas que não podem fazer esse tratamento? Sim, existe contraindicação absoluta para 2 tipos de paciente. Os pacientes que apresentam algum implante coclear, né, auditivo, porque o estímulo magnético pode gerar uma disfunção nesse aparelho, ou mesmo para pacientes que têm algum implante metálico na cabeça, né, que submeteu a algum procedimento neurocirúrgico. Então, esses pacientes realmente eles não podem se submeter à técnica. E esse tratamento ele também pode ajudar na insônia? Ele não é preconizado para isso, é preconizado para essas 3 patologias, como eu disse. Mas um dos critérios para o quadro depressivo encontra-se lá a insônia. Existe um distúrbio do sono para esses pacientes. Sim. E com a melhora da causa geradora da insônia, que é o quadro depressivo, o paciente começa a melhorar. Então, o que a gente observa, e o que eu falo muitas vezes para os pacientes, é que eu sempre busco diminuir o número de medicações em uso. Então, como eu percebo que no início do tratamento começa a haver uma melhora da qualidade de sono, então o primeiro medicamento que eu já peço para que seja reduzido ou que a gente consiga retirar são os medicamentos noturnos. Muito bacana, viu, doutor? Saber sobre esses tratamentos, né? Vocês de casa também, eu tenho certeza que gostaram muito de saber essas informações. Obrigada pela sugestão, né? Vocês, obrigada pelas perguntas também. Espero que o doutor, tenho certeza que ele conseguiu passar tudo direitinho para vocês que tinham essas dúvidas. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, doutor Bruno. Até a próxima.